Salve família! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelos meandros da vida de uma figura proeminente do submundo mafioso canadense, um homem cuja história é repleta de lealdade, ambição e um destino trágico. Estamos prestes a desvendar os intricados capítulos da vida de Nicolo Rizzuto, um líder respeitado e temido na família mafiosa Rizzuto. Desde suas humildes origens na Sicília até os corredores do poder em Montreal, cada passo dessa jornada é um mergulho no submundo do crime organizado. Nicolo Rizzuto, nascido em Cattolica Eracleia, Sicília, iniciou sua jornada como um subordinado na família mafiosa Cotroni antes de estabelecer seu próprio império como chefe da família Rizzuto. Sua história é marcada por sua astúcia estratégica, determinação inabalável e alianças surpreendentes que moldaram o cenário da máfia canadense. Vamos explorar os eventos que o levaram a se tornar uma figura central, não apenas em Montreal, mas também em territórios além das fronteiras canadenses. A trajetória de Nicolo Rizzuto é pontuada por momentos de triunfo e tragédia, desde os dias turbulentos da proibição até sua ascensão ao poder e os eventos que levaram à sua queda impactante. Ao longo deste vídeo, examinaremos o legado deixado por esse homem intrigante, cuja vida foi entrelaçada com o crime, a lealdade à família e as complexidades do submundo no Canadá. Mas antes deixe seu like, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Preparem-se para uma imersão envolvente na vida de Nicolo Rizzuto, enquanto desvendamos os mistérios, as conquistas e os desafios que moldaram esse personagem notável. Fique conosco para uma jornada única através das páginas da história mafiosa de Montreal. Bora pro vídeo! Nicolo Rizzuto nasceu em 18 de fevereiro de 1924 em Cattolica Eracleia, onde também conheceu e mais tarde se casou com Libertina Mano. Seu pai, Vito, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos com seu cunhado, Calogero Orenda, e foi dado de baixa em 12 de agosto de 1933 em uma pedreira em Paterson, Nova York. Em 1945, ao se casar, Rizzuto foi preso pela primeira vez enquanto se preparava para vender 350 kg de trigo contrabandeado no mercado negro. No mesmo ano, sua mãe Maria também foi presa por vender trigo ilícito, delito pelo qual seu próprio pai havia sido condenado. Foi em Cattolica, Iraquia, que o casal teve seu primeiro filho em 21 de fevereiro de 1946, chamado Vitor, também conhecido como Vito, em homenagem ao pai de Rizzuto, Vitor Rizzuto. 15 meses depois, tiveram uma filha chamada Maria, em homenagem à mãe de Rizzuto. Libertina Mano era filha de Antônio Mano, nascido em 1904 e chefe de uma família unida conhecida nos arquivos policiais italianos como a família Mono. Os Monos eram o clã da máfia predominante no território a oeste da cidade de Agrigento. Ao se casar com Libertina, Rizzuto já dava um passo no submundo organizado. Em 21 de fevereiro de 1954, no 8º aniversário de seu filho Vito, desembarcaram do navio de passageiros transatlântico MS Vulcania e se dirigiram a uma das maiores cidades do centro do Canadá, Montreal. Em Montreal, Rizzuto já tinha pelo menos um amigo, Giuseppe Cuffaro, que se estabeleceu na cidade em 10 de agosto de 1953, 6 meses antes da chegada da família Rizzuto ao Canadá, de acordo com os registros de imigração canadense. Cuffaro, o futuro chefe de lavagem de dinheiro do país, era de Montenegro, outra vila em Agrigento no triângulo da máfia família Munhoz. Cuffaro e Rizzuto se tornariam amigos e parceiros. Nicolo Rizzuto começou a ser conhecido quase exclusivamente pelo seu nome anglificado óbvio, Nick. Em 1934, 20 anos antes da chegada dos Rizzuto, a família Cotroni de Mamola Calabria havia emigrado para Montreal, Canadá. Vincenzo Cotroni, também chamado de Vico Vincent, começou a se estabelecer contrabandeando álcool junto com seu pai, Nicodemo Cotroni. Vic tornou-se uma força significativa em Montreal até 1945, envolvendo-se em atividades que iam desde roubo e extorsão até a organização de votos e aterrorização de locais de votação durante as eleições. Seus dois irmãos, Giuseppe, conhecido como Pepe, e Francesco, chamado de Frank, se envolveriam progressivamente no contrabando de tóxicos.
No entanto, os empreendimentos de Viggs não passariam despercebidos por Joseph Bonanno, o chefe fundador da família mafiosa Bonanno, uma das 5 famílias que haviam se formado como uma elite mafiosa poderosa e controladora na cidade de Nova York. Carmine Lillo Galati, subchefe de Joseph Bonanno, foi enviado a Montreal para criar uma relação estreita com elementos do delito organizado que já estavam em funcionamento no Canadá. Quando Lillo atravessou a fronteira para o Canadá a negócios em Montreal, estabeleceu uma relação com Luigi Greco, ex-segurança de Harry Davis, um grande traficante de drogas em Montreal durante a década de 1940 até sua queda em 1946. A missão de Joe Bonanno para Lillo era controlar o jogo ilegal em Montreal. No entanto, pouco tempo depois desse feito, ele estava mais focado no tráfico de heroína. Com tanta heroína passando por sua base canadense, Galante sentiu que encontrara um lar melhor. Através de Greco, que se juntou a Vic Cotroni após a queda de Harry Davis, Galante estabeleceu uma relação saudável com Vic, o que resultou posteriormente em Galante se tornar padrinho de um dos filhos de Vic e Vic sendo padrinho de um dos filhos de Galante. No final da década de 1950, Galante havia estabelecido uma família Bonanno na China e feito de Vic Cotroni, o calabrês, e Luigi Greco, o siciliano, seus principais tenentes. Dizem que em 1955, Galante foi deportado após não responder às autoridades sobre o que exatamente fazia para viver, após o qual enviou seu cunhado, Anthony Morelli, para supervisionar e cuidar dos negócios. No entanto, de acordo com relatórios do FBI, Morelli, Galante e seu guarda-costas Michael Consolo foram deportados do Canadá em 30 de abril de 1956. Joe Bonanno então enviou Salvatore Giglio como seu agente em Montreal. No entanto, ele também foi deportado depois que a polícia encontrou 240 charutos cubanos ilegais e 880 cigarros americanos em sua posse. Bonanno então nomeou Vic Cotroni como seu novo agente em Montreal. Vic Cotroni foi colocado em uma posição difícil em 1964, quando seu chefe Joseph Bonanno, em 1963, supostamente emitiu contratos contra chefes rivais Tommy Lucchese, Carlo Gambino, Stefano Magaddino e Frank de Simone. Sua operação foi frustrada, no entanto, quando Joseph Colombo, que recebeu o contrato do associado de Bonanno, Joseph Magliocco, traiu o plano aos alvos pretendidos. A comissão convocou Bonanno e Magliocco para se explicarem, mas Bonanno fugiu para Montreal em meados de 1964. Vic foi colocado em uma posição difícil, pois queria agradar tanto seu chefe quanto a comissão. Vic ficou ainda mais tenso quando Stefano Magaddino interpretou a presença de Bonanno em Montreal como um sinal de uma intenção de se mudar para sua área no sul de Ontário, levando o chefe do delito de Buffalo a ameaçar Vic de que ele deveria se dissociar de Bonanno se quisesse viver. No entanto, Bonanno foi deportado do Canadá no verão de 1964. Mas mais problemas surgiram com a chegada do filho de Joseph Bonanno, Salvatore Bonanno, e outros em 28 de novembro de 1966. No entanto, quando a polícia de Montreal parou o automóvel do jovem Bonanno, descobriram 3 pistolas carregadas, levando-o e o resto de sua comitiva a serem deportados para os Estados Unidos. Magaddino ficou furioso ao saber da reunião planejada entre Bonanno e Cotroni e convocou Vic para uma reunião em Buffalo, o que Vic recusou, enfurecendo Magaddino ainda mais. Giacomo Lupino, de Hamilton, um dos poucos amigos de Magaddino que ele respeitava, tentou convencer o capo de Buffalo a não acabar com Vic. Em uma tentativa bem-sucedida de atuar como mediador, Lupino arranjou para seu genro, Paulo Violi, que já havia ido para Montreal em 1963, ser um subchefe da família Cotroni em troca de Magaddino cancelar seus planos de acabar com Vic, que continuaria a trabalhar para Bonanno. Lupino, líder da Ndrangheta em Hamilton, pegou Violi sob sua asa porque era um velho amigo do pai de Violi, Domenico, que havia vindo para os Estados Unidos e se estabelecido em Parma, perto de Cleveland. Isso foi a maneira de Lupino de garantir que Violi estivesse seguro caso alguma guerra se desencadeasse entre Magaddino e os Patroni. Magaddino, por outro lado, via Violi como sua cabeça de ponte em Montreal que eventualmente permitiria que ele anexasse Quebec aos seus territórios canadenses, enfraquecendo seus rivais, a família Bonanno. Em Quebec, o único bar original aberto em Saint-Léonard no meio da década de 1960, que ele usava como base para extorsão. Em dezembro de 1970,
Seu escritório foi grampeado pelo policial disfarçado Robert Menard, que gravou tudo o que Violi disse no bar Reggio pelos próximos 5 anos. Na década de 1960, Nick Rizzuto fundou uma empresa com seu cunhado, Domenico Mano, a Grand Royal Asfalta Paving. Ele se juntou à Associação Siciliana de Montreal, uma organização cujos membros incluíam traficantes de heroína. Michael ligou-se legitimamente à equipe dos Patroni através de Greco logo após sua chegada a Montreal e rapidamente se destacou, mas suas constantes queixas sobre ter que receber instruções de uma colaboração na Cosa Nostra criaram considerável consternação. Para piorar as coisas, o Calabrese subiu rapidamente nas fileiras dos Citroni, ultrapassando até mesmo Greco e o próprio irmão de Vic, Frank. E no início da década de 1970, Vic Cotroni escolheu Violi como seu sucessor. Violi reclamava periodicamente dos Bonanos e incentivava Cotroni a se libertar deles e se tornar mais do que a franquia norte dos Bonanos. Isso irritou Nick e Greco, que permaneceram ferozmente leais aos Bonanos, apesar de terem deixado Greco de lado para o cargo de chefe de Montreal. Uma reunião foi convocada em dezembro de 1971 em uma casa de campo nos arredores da vila de Le Perfani para discutir as tensões entre os grupos sicilianos e calabreses, com Violi representando a organização calabresa e Leonardo Caruana, Giuseppe Cuffaro e Pietro Sierra representando a organização siciliana. Em 15 de setembro de 1972, escutas telefônicas captaram Cotroni dizendo que Nick Rizzuto deveria ser expulso da família. No entanto, decisões importantes como essas ainda exigem permissão de Nova York. O chefe da família Bonanno, Nathalie Joe Diamond Evola, enviou os nova-iorquinos Nick Alfano e Nicola Buttafuoco para Montreal na tentativa de resolver o conflito. Vic Cotroni e Paolo Violi discutiram se livrar de Nick Rizzuto e, quando pediram permissão, ela foi negada. Luigi Greco, associado de longa data de Vic, morreu inesperadamente em 7 de dezembro de 1972, enquanto trabalhava no chão de sua pizzaria, quando solventes pegaram fogo e o queimaram até a queda. Nick Rizzuto se recusou a prestar homenagem a Violi e se recusou a falar com ele, recusando muitas reuniões face a face e demonstrando óbvio desprezo por seu novo chefe calabrês. Antes que Nick fosse convocado para uma investigação criminal contra a máfia organizada, ele fugiu para a Venezuela, que não tinha tratado de extradição com o Canadá. Nick nomeou seu filho Vito para cuidar das operações em Montreal, e na Venezuela, formou uma aliança com os gangster corsos do submundo organizado francês para continuar a rede de contrabando de heroína via América do Sul, onde também seria visto se encontrando com um guarda-costas do mafioso de Vancouver Paul Volpe. Mais tarde, Nick se tornou cidadão venezuelano e em Caracas controlava interesses na indústria da construção e administrava uma boate chamada El Patron. Em 1976, as gravações de Robert Menard foram reproduzidas publicamente nas audiências Seiko, o que eventualmente determinaria o destino de Paolo Violi. As gravações mostraram que Violi não havia cumprido os padrões tradicionais de liderança da máfia. Ele era fanfarrão e indiscreto. Isso enfureceu o flanco siciliano da organização Patroni e também tornou os calabreses vulneráveis a ataques. Em 14 de fevereiro de 1976, Pietro Sierra, conselheiro de Viola, e sua esposa estavam no teatro assistindo ao Poderoso Chefão Parte 2. Ao saírem de braços dados, ele foi alvejado por um homem com capuz com uma espingarda calibre 12. Em 8 de fevereiro de 1977, Francesco foi dado de baixa em seu escritório. Na época, Paolo Violi estava na prisão cumprindo acusações de desacato. Em 28 de janeiro de 1978, Paolo Violi foi convidado para jogar cartas quando 2 homens armados usando máscaras de esqui entraram no clube em que estavam. Eles ordenaram que todos se abaixassem, exceto Violi, quando um dos homens acabou com Violi. Ele foi dado de baixa instantaneamente, mas recebeu outra bala no topo da cabeça. Houve um rumor de que Vic Cotroni deu a ordem, ou até mesmo deu sua aprovação. No entanto, qualquer acerto em Violi precisava ser sancionado de Nova York. Vic compareceu ao funeral de Violi, mas não se sentou com a família. Embora Nick estivesse na Venezuela quando Violi foi dado de baixa, ele foi vinculado à queda de Violi. No entanto, seu cunhado, Domenico Mano, se declarou culpado. Domenico Mano foi condenado junto com Giovanni de Mora a 7 anos, assim como o confidente de Nick, Agostino Contreira, que foi condenado a 5 anos. Os 3 foram autorizados a se declarar culpados de planejar a queda em vez de executá-la.
Após o início da década de 1980, o grupo de colaboração continuou a funcionar, com Frank Cotroni, que havia estado preso de 1975 a 1979, atuando como chefe interino para seu irmão doente, Vincenzo. Frank assumiu o comando após a queda de Vic Cotroni de câncer em 1984. Na década de 1980, Nick Rizzuto voltou ao Canadá e manteve um perfil baixo. O clã contra Kuana estava intimamente associado a Nick e suas operações se estendiam muito além de Montreal, com o clã envolvido nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Suíça e Venezuela. Em dezembro de 1988, um policial afirmou que Frank Cotroni provavelmente estava acabado. Neste momento, Nicolo Rizzuto detém o poder. Porém, Nicolo Rizzuto foi detido na Venezuela em 2 de agosto de 1988, após a descoberta de 700 gramas de coca em sua residência. Condenado a 8 anos de prisão, Rizzuto conquistou liberdade condicional em 1993, após o pagamento de um suborno de $800 mil a autoridades venezuelanas por um associado da família. Seus advogados alegaram motivos de saúde para justificar a liberação antecipada. Em 23 de maio de 1993, Rizzuto retornou a Montreal. Em 22 de novembro de 2006, Rizzuto foi detido junto a outros, incluindo Paolo Renda, Rocco Solecito, Francesco Arcadi, Lorenzo Giordano e Francesco Del Balso, como parte da investigação de 4 anos da Polícia Montada Real Canadense chamada Projeto Coliseu. Durante a investigação, as autoridades se infiltraram no santuário interno do grupo, instalando câmeras no Consenza Social Club, onde os líderes realizavam seus negócios. Em 18 de setembro de 2008, Rizzuto se admitiu culpado de conspiração para cometer a queda de um homem e direção ou associação com uma organização mafiosa. Posteriormente, em 16 de outubro de 2008, foi libertado após cumprir 2 anos de uma sentença proposta de 4 anos, pois os promotores não puderam vinculá-lo diretamente aos delitos revelados pelos investigadores. Em 11 de fevereiro de 2010, Rizzuto confessou 2 acusações de evasão fiscal resultantes de uma investigação da Agência de Receita do Canadá para os anos fiscais de 1994 e 1995. Alegações incluíam ocultação de $5,2 milhões em contas bancárias suíças e omissão de declarar $728 mil em receitas de juros. Rizzuto foi condenado a pagar uma multa de $210 mil. O fim de Rizzuto veio em 10 de novembro de 2010, quando ele foi dado de baixa em sua residência em Montreal. Uma única bala perfurou o vidro duplo das portas traseiras do pátio de sua mansão, acabando com o capo aos 86 anos. Se acredita que sua queda tenha sido o golpe final contra a família mafiosa Rizzuto. O funeral de Rizzuto foi conduzido na Igreja da Madonna della Difesa, na Little Italy de Montreal, em 15 de novembro, com a presença de cerca de 800 pessoas. Por fim, ele foi sepultado em um cemitério em Quebec, em uma cerimônia privada. Salve família! Sejam bem-vindos ao universo intrigante e misterioso dos mafiosos que marcaram época, os Irmãos Gallo. Juntos vamos desvendar as camadas profundas de suas vidas, repletas de poder, traições e uma aura de mistério que envolvia tudo o que tocavam. Os Irmãos Gallo, figuras enigmáticas do submundo, construíram um império nas sombras das vielas escuras e belezas traiçoeiras. Originários das ruas ásperas, eles desafiaram as regras convencionais para forjar um legado que ecoa até hoje. A história dos Gallo é uma tapeçaria complexa de lealdades quebradas e alianças traídas. Desde os primeiros dias em que pisaram nas ruas sombrias da máfia, até os momentos cruciais que moldaram seus destinos, cada passo foi marcado pela ambiguidade e pelo perigo iminente. Ao longo desta jornada, vamos explorar os bastidores de suas operações clandestinas, revelando as intrigas, rivalidades e jogadas de mestre que os tornaram lendas nos corredores ocultos do crime organizado. Preparem-se para uma narrativa que oscila entre as sombras do poder e as tramas intrincadas que envolveram os destinos dos Irmãos Gallo. Neste mergulho vertiginoso, desvendaremos a vida secreta, os feitos impressionantes e os momentos cruciais que construíram a sinistra reputação dos mafiosos Gallo. Então, se inscreva no canal e ative o sino, também deixe seu like. Eu tô deixando meu Pix no comentário fixado, caso queiram contribuir com o canal. Agora, vamos explorar um capítulo sombrio da história que poucos ousam enfrentar. Bora pro vídeo!
Os irmãos nasceram quando a máfia americana estava completando sua formação. Larry, o mais velho, nasceu em 1927, Joe em 1929 e Albert em 1930. O pai dos Gallo, chamado Humberto, chegou aos Estados Unidos no início dos anos 1920 e fez uma pequena fortuna no contrabando. Investiu em uma lanchonete no Brooklyn após o fim da proibição e usou para uma operação clandestina de agiotagem. A mãe dos irmãos, Mary, era vista como a principal força restritiva na família, mantendo seus garotos longe de comportamentos completamente selvagens. Desde cedo, os irmãos tinham propensão para comportamento antissocial. Apesar de seu tamanho pequeno, com altura um pouco acima de 1,70 metros, estavam constantemente se envolvendo em brigas, e Joe, em particular, ficou conhecido como louco, parecendo buscar conflito com os grandalhões para provar sua força. Larry naturalmente assumiu a liderança do trio. Todos ao redor reconheciam que ele era o mais inteligente e sensato. Joe era considerado o mais resistente e instável, enquanto Albert era o mais jovem, sem atributos especiais atribuídos a ele. A trajetória criminosa dos irmãos na máfia começou após conhecerem um membro da família Profaci, Johnny Otto, que os apresentou a Frank DeMarco, apelidado de Shots. Frank era o capitão da família Profaci, com atividades no Brooklyn remontando aos dias de Frank e Yale. Os Gallo começaram a atuar como cobradores para Shots, que dirigia uma loteria clandestina conhecida como Numbers Game. Seu lucro anual líquido era estimado em cerca de $2,5 milhões. Os Gallo começaram a trabalhar como capangas para Shots. Acredita-se que foram aceitos na família Profaci após participarem da queda de Albert e Anastasia, embora haja poucas evidências disso. A versão mais apoiada é meio em tom de brincadeira, dada por Joe Gallo sobre o envolvimento. No entanto, outra versão, baseada no testemunho de um informante imerso nos eventos, sugere que a queda de Anastasia foi resultado de seu conflito com seus capos Joe Biondo, Charles Dongara e Joseph Riccobene, que acabaram com ele. Depois, Carlo Gambino assumiu como chefe da família. Esta versão soa extremamente convincente. Os três capos souberam que seriam dados de baixa, organizaram a tentativa de queda primeiro e obtiveram um perdão perante a comissão. Vito Genovese e Tommy Lucchese se aproveitaram disso e fizeram lobby para o chefe Carlo Gambino, e é importante dizer que essa versão muda completamente a visão do fim da vida de Anastasia, mas mesmo se rejeitarmos a participação dos irmãos Gela no ataque a Anastasia, eles ainda foram aceitos na família Profaci no final da década de 1950. Apenas Larry e Joe, já que Albert não seria membro da máfia por um tempo e Joe teve que sofrer um pouco antes de ser aprovado. Como mencionei, ele era considerado louco quando era criança. Nada mudou quando ele cresceu. Até o chamavam de Crazy Joe Gallo. Ele era explosivo e quase incontrolável, o que fez a máfia acreditar que ele estava viciado em tóxicos. Para provar o contrário, trancaram Joe em um quarto com o consentimento dele, porque queriam ver se ele teria abstinência ou não. Joe não teve abstinência, e todos ficaram convencidos de que ele era apenas louco. Mais tarde na prisão, os médicos o examinaram e descobriram que não era apenas um apelido. Joe realmente sofria de esquizofrenia. A adesão à máfia que Joe e Larry receberam elevou seu status na organização, mas teve pouco efeito em seus ganhos. A base ainda era extorsão, proteção e jukeboxes. Estas últimas consistiam nos irmãos Gallo forçando estabelecimentos a comprar jukeboxes deles, além de organizarem um sindicato onde obrigavam outros distribuidores de jukeboxes a se juntarem para ganhar dinheiro com as taxas sindicais. Foi por causa de seu envolvimento nesse tipo de esquema que foram convocados para audiências no Senado, onde temos o famoso vídeo de Joe sentado de óculos escuros e fumando um cigarro, respondendo dezenas de perguntas com a mesma frase, amparado pela 5ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Eu respeitosamente me recuso a responder porque acredito firmemente que minha resposta pode me incriminar. Posteriormente, aos ganhos dos Gallo foram adicionadas a venda de máquinas de cigarro e fliperama, jogos de azar, extorsão, música e conteúdo adulto. Quanto à penúltima fonte, o cantor mais famoso associado aos irmãos foi Jimmy Roselli. Na época, ele competia com Sinatra pelo direito de ser considerado o melhor cantor ítalo-americano. Quanto à última fonte, os Gallo estavam no negócio de distribuição de revistas adultas por meio uma de suas empresas. No entanto, ganhar dinheiro não é a chave para a história dos irmãos Gallo. A chave, é claro, foram as disputas que travaram,
e é isso que eu propus passar, depois de falar previamente sobre a equipe Galo. Para que você tenha uma ideia de quem ousou desafiar o sistema estabelecido junto com os irmãos. O pequeno Armando Iliano, apelidado de Mando, que administrava um bar também chamado Mando, onde os irmãos Galo frequentemente ficavam no porão do mesmo bar. Joe mantinha um leão que era frequentemente usado para intimidar. No início, Joe principalmente queria trazer algum animal exótico para o bar para adicionar charme. O primeiro foi um macaco, mas se tornou um problema porque estava destruindo o lugar e jogando coisas ao redor. Joe o devolveu ao dono da loja de animais exóticos e, em troca, ofereceram a ele um leão. Assim, os irmãos Galo tinham seu próprio leão, para o qual montaram um lugar no porão. Depois de ouvir tudo isso, tente dizer que o pequeno gangster que mantém um leão no porão não é uma figura dessa gangue. E, em princípio, o esquadrão dos irmãos Galo era muito diferente de outras gangues da máfia. No entanto, o corpo ainda era composto principalmente por italianos. Em 1961, Galo e a equipe se envolveram em uma disputa contra seu chefe, Joe Profaci. Em geral, o conflito estava fermentando há muito tempo, e os irmãos estavam insatisfeitos com a forma como a família distribuía extorsões e que eles, como diziam, recebiam apenas migalhas debaixo da mesa. Eles não escondiam sua insatisfação, mas nada mudava ano após ano. O gatilho que os fez agir de forma decisiva foi a queda de Frank Shots, e há várias interpretações de por que e como ele foi dado de baixa. Na primeira, os Galo conseguiram que Shots parasse, dando a seu chefe uma porcentagem de seus ganhos. E passasse para o lado deles em um conflito não declarado. Profaci não gostou disso e acabou com Frank em vingança e desejo pelos negócios de extorsão de Shots. Na segunda versão, Profaci mesmo foi aos Galo, pedindo-lhes para acabar com Frank porque ele havia parado de pagar e estava se mantendo discreto. Em troca, os irmãos deveriam receber o dinheiro de extorsão de Shots, mas Profaci os enganou e deu os empreendimentos de Frank para outras pessoas, levando os Galos a escalarem a situação. A terceira versão, no entanto, difere da primeira. Apenas no sentido de que os Galos não executaram o golpe pessoalmente, mas delegaram sua execução para outras pessoas. Mas, em qualquer caso, a razão para a escalada do conflito foi a queda de Frank Shots e a questão de quem assumiria seus esquemas de extorsão. Tudo começou no início de 1961, quando os Galos raptaram pessoas próximas a Profaci, especificamente Joe Colombo, John Simone, Joseph Magliocco e Sally Musashio. Estava planejado que Profaci também estaria entre eles, mas isso não se concretizou. O plano de Lowry era agir para ter uma posição de negociação mais forte nas conversas sobre a expansão dos esquemas de extorsão dos Galos. O plano de Joe era acabar com todos os capturados e depois Profaci, após o que ele assumiria a família pela força. A ideia de Lowry venceu, e as negociações começaram, levando Profaci a prometer cumprir todas as demandas, mas apenas após a libertação dos cativos. Assim que os Galos os libertassem em vez de cumprir as exigências, receberam uma sentença de morte do chefe. O primeiro na lista negra era Lowry, e o golpe seria executado pelo parceiro criminal de longa data dos irmãos, Carmine Persico. Tendo desertado para o lado de Profaci para isso, ele seria posteriormente apelidado de A Cobra. Persico chamou Lowry para um bar, supostamente para discutir negócios. Lowry, sem suspeitar, foi sozinho, mas Persico levou mais 2 caras com ele, um dos quais colocou uma corda ao redor do pescoço de Lowry. Ele foi salvo apenas por um milagre. Por uma estranha coincidência, um policial entrou no bar naquele momento, fazendo com que os sicários fugissem. Ao mesmo tempo, a primeira vítima da disputa apareceu. Joe Jelly, membro da equipe dos Galo, foi dado de baixa e jogado ao mar. Uma caixa com gelatinas, roupas recheadas de peixe, foi deixada na porta do restaurante dos irmãos Galo com o dedo em cima dela logo após a queda de Jelly. 2 outros caras chamados Marco Morelli e Tony de Carlo foram derrubados. Depois um dos Galos e um capanga chamado Joe Maggs foi baleado e caiu pelo guarda-costas da família Profaci, o capitão Harry Fontana. Maggs queria descobrir por que Fontana, que estava meio do lado deles, não tinha se comunicado desde a tentativa de queda de Lowry. Houve um conflito e Maggs foi dado de baixa. Todos esses eventos levaram os Galos a declararem lei marcial em sua equipe e colocaram seus colchões na propriedade da President Center no Brooklyn. Como aconteceu, o principal homem que queria essa guerra praticamente não pôde testemunhá-la. Joe Galo foi enviado para a prisão em dezembro de 1961.
Ele havia agredido um pequeno empresário com a intenção de entrar em seu negócio como sócio. Depois, tentou ir além dele e pegar uma parte do negócio. O cara foi à polícia e Joe foi para a prisão por 14 anos. Na prisão, ele se tornou viciado em livros, dominou a técnica de leitura rápida e os absorveu um por um. Ele gostava especialmente de filosofia. No entanto, ninguém estava disposto a deixá-lo apenas ler em paz na prisão. Prophecy queria colocar Joe atrás das grades. Laurie até o alertou para nunca comer comida trazida de fora dos muros da prisão, pois havia rumores de que assim ocorreria o assassinato. Como os galos realmente se tornaram pária. Ao entrar em disputa com Prophecy, Joe não podia esperar o apoio dos camaradas na prisão. Pelo contrário. Então, em vez dos italianos, Joe encontrou amigos entre os afro-americanos. Seu principal camarada era Nick Barnes, um capo de heroína que era ainda mais respeitado do que Frank Lucas. Havia até rumores de que Joe queria fazer negócios com Barnes, mas no final não aconteceu. Em vez de se associar aos galos, Barnes foi com um membro da família Lucchese que estava na mesma prisão, chamado Matthew Madonna. No entanto, a conexão com gangster negros deu a Joe não apenas um bom amigo, mas também problemas com os noias dos 3K na barbearia da prisão, onde havia várias cadeiras, algumas para barbeiros negros cortarem cabelo e outras para brancos. Infratores da mesma cor de pele sentavam-se em suas cadeiras. Portanto, Joe quebrou desafiadoramente essa regra e cortou o cabelo com os negros. O clã decidiu puni-lo por isso, mas calcularam mal e enviaram apenas um homem. Durante a briga, Galo arrancou a orelha do homem e correu com ele para sua cela, onde enfiou o cara e todo o significado dele no vaso sanitário. Enquanto isso, o homem do clã gritava e chamava os guardas para ajudar. Em geral, todo o tempo de Joe na prisão foi assim, lutando por orelhas e conversando com outros prisioneiros sobre a futilidade de nossa existência terrena. Ele estava muito mais calmo na prisão do que nas ruas do Brooklyn, onde seus irmãos de sangue e nome continuavam a lutar contra forças superiores. Os galos eram cerca de 25 homens. E Prophecy tinha cerca de 200 em seu comando. Ao saber desse conflito, as autoridades cercaram o local na Presidents Center onde os galos estavam se escondendo com postos de observação. Dessa forma, eles queriam deixar claro que viam o que estava acontecendo e não permitiriam que o bairro se afogasse em ketchup humano por causa das gangues. Isso ajudou em parte. Mas ninguém estava disposto a interromper a treta. Os galos transformaram sua sede na Presidents Center em uma fortaleza com redes nas janelas e sentinelas no telhado. E os homens de Prophecy, dos quais Carmine e Pérsico eram dos mais ativos, cercaram-na e tentaram retirar os rebeldes um por um. Tudo isso continuou até a primavera de 1962, quando as operações ativas pararam abruptamente. Dizia-se que Laurie havia sido prometido o cargo de chefe após a queda do outro chefe doente de câncer se ele fizesse as pazes com Pérsico e encerrasse a disputa. Segundo a teoria, os pais dessa ideia eram Lucchese e Gambino, as principais forças da comissão na época. Se isso é verdade ou não, eu não posso dizer, pois há poucas evidências. Mas houve de fato uma trégua e os tiroteios só recomeçaram após a queda de Prophecy no verão daquele ano e Joe Magliocco assumiu seu lugar. O principal alvo dos galos ainda era Pérsico, cuja traição eles queriam vingar. Houve várias tentativas de queda contra ele em 1963, quase consecutivamente, mas ele conseguiu sobreviver a todas. Uma vez, o atirador dos galos lançou uma granada, mas ela quicou sem sucesso. Então, ele decidiu pegá-la e lançá-la novamente, e acabou sem um braço. Em outra ocasião, uma bomba foi colocada sob o carro de Pérsico, que um homem dos galos detonou. Assim que Pérsico se sentou ao volante, o carro saltou para cima. Aterrissou em uma cratera de explosão impressionante, e um atordoado Pérsico saiu ileso. Uma explicação para esse milagre era que a bomba foi plantada incorretamente. E a explosão foi direcionada para baixo, em vez de para cima. Finalmente, na terceira vez, seu carro foi literalmente alvejado por metralhadoras, mas as balas não atingiram nenhum órgão vital. No entanto, segundo a lenda, uma delas atingiu Pérsico no braço e rastejou até a cabeça, perfurando a bochecha e entrando em sua boca enquanto Pérsico respondia às perguntas da polícia, que ficaram extremamente surpresos quando ele cuspiu a bala em sua palma e entregou a eles. Outros não tiveram tanta sorte, no entanto, e em 1963,
O número de pessoas dadas de baixa nesta disputa ultrapassou 2 dezenas, sem contar os atingidos, e não se sabe quanto tempo a treta teria durado se não fosse pelo plano descoberto de Joe Magliocco e outro chefe da família, Joe Bonanno, que queriam eliminar os outros 3 chefes, Gambino, Lucchese e Magaddino, permitindo que eles se tornassem uma força importante na máfia estadunidense. No entanto, essa ideia falhou porque Joe Colombo, que também estava envolvido na conspiração, traiu Bonanno e levou tudo para a comissão. Magliocco não foi dado de baixa, mas simplesmente forçado a se afastar, pois também estava terminalmente doente. O novo chefe era Colombo e ele conseguiu negociar a paz com os galos. Colombo deixou os galos no comando de seu território. E um pouco depois, Lowry se tornou capitão. 8 anos de paz se seguiram. Os galos não mexeram com ninguém e ninguém os incomodou. Foi nesse ambiente que Lowry viveu seus últimos anos, caindo aos 41 anos de câncer. Em 1971, Joe foi libertado da prisão. Na época em que Lowry ainda estava vivo, Joe Colombo tinha um grande respeito pelas opiniões da Brigada Galo. Alguns até comparavam o poder de Lowry ao poder do chefe de outra família. Mas em 1968, Lowry se foi e a equipe passou a ser liderada por Albert, que reconheceu a supremacia de Colombo, ou seja, falando grosseiramente, quando Lowry estava no comando, Colombo tinha que negociar com ele, mas sob Albert era suficiente para ele apenas enviar uma ordem e esperar que fosse cumprida. Naturalmente, Joe não gostou desse arranjo. Quando saiu, ficou extremamente descontente com Albert. Ele o repreendeu por se curvar e pela maneira como permitiu que Colombo o tratasse. Joe ficou particularmente irritado quando Albert deu a Colombo um carrinho de golfe de presente de Natal e, em troca, recebeu gravatas combinando para toda a equipe dos galos. Joe não queria ficar nessas condições e chamou Colombo para uma reunião. O mesmo enviou 2 representantes em seu lugar que trouxeram $1.000 para Galo. Joe devolveu o dinheiro a eles e disse que estava esperando $100.000. Claro, Colombo recusou, caso em que Joe transmitiu que o chefe poderia se perder se quisesse, e se houvesse algo que ele não gostasse, os galos estavam prontos para a disputa de volta na President's Center. Joe disse aos rapazes que uma treta poderia estar prestes a acontecer em breve, e eles deveriam estar preparados. Mas Colombo deixou para lá, aparentemente decidindo que era melhor deixar os galos em paz e tudo se resolveria. Foi a calma antes da tempestade, interrompida apenas por pequenos conflitos. Todos estavam prontos para uma repetição da guerra dos anos 1960, e Joe era o único que agia como se nada tivesse acontecido. Ele percorria a cidade de Nova York à noite com apenas alguns guarda-costas ou sozinho, e passava suas noites em clubes e bares populares, à vista de todos, como se não tivesse mandado seu chefe sair da cidade. A propósito, ele gostava de sair não apenas com seus colegas, mas também com os boêmios da época, discutindo com eles o conhecimento que adquirira durante seus dias na prisão. Ele me perguntou se eu preferia as opiniões de Camus ou Sartre. Tenho que admitir, quase caí no prato de espaguete que estava comendo. Eu sabia quem ele era e não esperava uma pergunta dessas. Respondi que estava mais interessada em Camus, e Joe disse que achava que Camus era maluco de pedra, acrescentando que gostava mais de pessoas com vontade de viver. Quando perguntado por que Camus era doido, ele respondeu que qualquer pessoa que entrasse em um carro com alguém dirigindo tão rápido estava cometendo uma loucura. Camus foi dado de baixa em um acidente de carro. E Joe se tornou amigo íntimo da família Orbach após aquela noite de apresentações. Mais tarde, ele admitiu a Jerry Orbach que queria quebrar suas pernas pela forma como ele retratou um personagem baseado em Joe Gallo no filme The Gang That Cold Gnawed Cold The Shoot Straight. No entanto, ele mudou de ideia, o que, no final das contas, ele não se arrependeria. E enquanto Joe se divertia compensando o tempo perdido na prisão, houve uma tentativa de queda contra Joe Colombo. Em outro comício da Liga Italo-Americana, que ele supostamente criou para lutar pelos direitos dos italo-americanos, ele foi baleado por um homem negro. Segundo uma versão, Joe Gallo estava por trás disso, decidindo por fim ao inevitável conflito. Segundo outra, foi uma conspiração iniciada por Carlo Gambino porque eles não gostavam do que Colombo estava fazendo com a Liga Italo-Americana, gerando barulho desnecessário em torno do tema da máfia. Os principais argumentos apontando para Joe eram seu conflito com Colombo e seu bom relacionamento com gangsters negros. No entanto, o escritor Frank Di Matteo,
que estava próximo de Galo na época e cujo pai era um dos líderes da gangue, afirma que Joe não teve nada a ver com isso. Ele afirma que os homens na gangue ficaram extremamente surpresos quando souberam da tentativa de atentado, acrescentando que se Joe estivesse planejando algo assim, o pai de Timóteo certamente saberia e teria avisado seu filho. Após a tentativa de queda, Colombo entrou em coma e as tensões entre Galo e o resto da família só aumentaram, ocasionalmente até resultando em tiroteios. E mais tentativas de quedas. Adivinhe quem não se importava nem um pouco. Sim, Joe Galo, que ainda continuava a viver a vida plenamente, saindo quase diariamente e não hesitando em fazer piadas sombrias sobre Colombo. Colombo passou muito tempo em coma após o tiroteio. E foi tudo em vão, é claro. Após a tentativa de dar de baixa em Colombo, os irmãos Pérsicos se tornaram a principal força na família, que estava em desacordo com os Galos desde a primeira disputa. Pensem em quantas tentativas de queda contra Carmine ocorreram durante isso. Os Briscoes teriam aproveitado todas as oportunidades para se vingar, e o bar open de Joe era claramente uma oportunidade para eles. E foi exatamente o que aconteceu. Era 7 de abril de 1972, o 43º aniversário de Joe, que ele decidiu celebrar a noite com sua esposa, enteada, irmã Carmela e 2 caras da equipe, Pat o Grego com sua namorada e Bob Darrell. Eles foram para o Copacabana. Lá, festejaram na maior parte, e foi quase antes de saírem que Joe teve um pequeno conflito com o chefe de uma família da Pensilvânia chamado Russell Bufalino, a quem ele se aproximou para cumprimentar. Galo viu um distintivo da Liga Italo-Americana em seu casaco, da qual Joe Colombo estava envolvido. Joe não gostava dessa organização, nem gostava de nada associado a Colombo. Então, de maneira meio brincalhona, ele perguntou a Bufalino: "E você realmente acredita nessa bobagem da Liga?" Pouco depois, Galo deixou Bob Darrell ir embora e foi embora com o resto de seus homens. Ele queria comida chinesa, e foram para o seu restaurante favorito em Chinatown, embora tenha se revelado fechado. Joe então chamou o carro na Mulberry Center para Little Italy, ou eles pararam para ver o chefe da família Genovese, Matthew Aniello. E depois de conversar com ele por um tempo, foram para uma mesa onde continuaram a festa. De acordo com Frank Sheeran, o que se seguiu foi que ele foi a este restaurante e atirou em Joe por insultar Bufalino. Na realidade, porém, Sheeran não teve nada a ver com isso. Galo foi avistado no restaurante por Joe Lucarelli, o motorista do então chefe interino da família Colombo, Joe Iacovelli, da facção Pérsico. Lucarelli saiu do estabelecimento e ligou para o Vale de Acco, que ordenou que ele encontrasse mais alguns caras e acabassem com Joe. O resto vocês já devem imaginar. Um homem entrou no restaurante, enrolou algum tempo e do nada começou a atirar. Joe tentou fugir para desviar o fogo das mulheres e da criança para si mesmo, mas foi baleado. O homem entrou em seu carro e foi embora. Depois disso, todos perceberam o que estava por vir. A equipe dos Galos, liderada por Albert, e o resto da família, liderada pelo irmão de Carmine, Ali Boy Pérsico, começaram a se preparar para outra disputa. Os combates continuaram com poucas interrupções até o outono de 1974, e o número de baixas foram dezenas. Quando a comissão decidiu oferecer a Albert Galo que depusesse as armas em troca da aceitação na família Genovese, ele aceitou a oferta. E a treta chegou ao fim. Houve outro surto de conflito em 1976. A iniciativa não veio de Galo. Desta vez, em vez de responder, Albert apresentou uma reclamação à família Colombo. Através dos chefes da família Genovese, a questão foi resolvida e os instigadores foram removidos. Por fim, após isso, a equipe dos Galos continuou a existir tranquilamente dentro da família Genovese. Porém, de maneira muito menos influente. Salve família! O que vocês acharam da vida dos irmãos Galo? Homens que com suas personalidades cativantes e implacáveis, conquistaram respeito e temor em igual medida. Suas histórias, repletas de reviravoltas inesperadas, nos lembram que, mesmo nas profundezas da obscuridade, há sempre uma história a ser contada. À medida que nos despedimos deste capítulo sombrio da história, levamos conosco a compreensão de que, por trás das fachadas impenetráveis, a verdadeira natureza dos irmãos Galo permanece um mistério. Suas vidas foram como uma trama intricada, e embora tenham deixado este mundo, seu legado ecoa nas lendas e nas mentes curiosas que buscam desvendar os segredos do passado.
Deixem nos comentários e vamos continuar a trocar essa ideia. Também deixem seu like. Eu agradeço por me acompanhar nesta jornada fascinante pelos recantos mais obscuros da sociedade, onde os Galo ergueram um império de sombras e intrigas. Que esta narrativa perdure em suas mentes, como um lembrete de que, mesmo na escuridão, a luz da verdade pode, eventualmente, iluminar os cantos mais ocultos da história. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Um forte abraço, família. E até a próxima. Salve, família! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, adentramos os meandros intrigantes da história e política, explorando a vida de um dos ditadores mais controversos e insanamente impactantes do século XX, Amin Dada. Esta figura enigmática e temida deixou uma marca indelével na história de Uganda e da África Oriental. Amin ascendeu ao poder em 1971, um momento que marcou profundamente a trajetória de Uganda. Treinado pelos britânicos e envolvido em eventos cruciais na história de sua nação, Amin tornou-se um líder temido e respeitado, com uma ascensão notável e uma queda ainda mais dramática. Neste vídeo, vamos desvendar os eventos que levaram à ascensão de Amin ao poder, explorar seu regime tirânico e mergulhar nas circunstâncias que culminaram em sua queda impactante em 1979. Uma narrativa repleta de intrigas, tragédias e decisões geopolíticas controversas que moldaram o destino de toda uma região. Ao longo dos próximos minutos, examinaremos como um homem, inicialmente treinado para servir, transformou-se em um ditador louco, deixando um legado de opressão e instabilidade. Sua aliança com potências globais, suas decisões inescrupulosas e seu impacto na população ugandense serão analisados de perto. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Prepare-se para uma jornada histórica fascinante, repleta de reviravoltas e revelações sobre o enigmático Amin. Esteja conosco enquanto desenterramos os segredos de um período turbulento na história de Uganda e da África Oriental. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Agora, sem mais delongas, família, embarquemos nesta viagem para compreender a complexidade e o impacto de um dos capítulos mais sombrios da história africana. Bora pro vídeo! O homem conhecido na história como Idi Amin nasceu em circunstâncias pouco claras no meio da década de 1920 em Uganda. Algumas contas, incluindo um depoimento do próprio filho Hussein, indicam um ano de nascimento tão tarde quanto 1928, mas é mais provável que tenha nascido em 1923 ou 1924. Seu local de nascimento também é contestado, mas a sugestão de que tenha nascido na capital do país, Kampala, provavelmente é infundada. Acredita-se que Amin tenha nascido em Koboko, na parte noroeste do país, dominada pelos muçulmanos, próxima à fronteira com o que hoje é o Sudão do Sul. A origem do pai de Amin é igualmente incerta, e há relatos de que Bieri era membro do povo Kakva, segundo algumas contas, e que ele se converteu ao Islã do catolicismo romano no início do século XX, mudando seu nome para Amin Dada. No entanto, outras fontes sugerem que ele era étnico núbio e pode ter sido criado como muçulmano. Se for o caso, sua família provavelmente veio originalmente do Sudão e fez parte das comunidades sudanesas trazidas para o sul por Emin Pasha, governador otomano da província de Equatória no final do século XIX, que se aventurou até Uganda na década de 1880. A mãe de Amin era Asa Arte, cuja descendência também é contestada. Ela pode ter sido do povo Kakva ou Lugbara, diferentes povos que viviam no que hoje é o norte de Uganda. O pouco que sabemos da infância de Ed indica que seu pai o abandonou e sua mãe o criou sozinha. Ele frequentou uma escola islâmica em Bombo no início dos anos 1940, enquanto a Segunda Guerra Mundial acontecia ao norte e leste, na África Oriental Italiana e no Maghreb. Qualquer avaliação da vida de Amin deve começar explorando a história de Uganda sob o domínio colonial. Assim como muitas outras partes da África subsaariana, Uganda era um país concebido mais pela imaginação de seus colonizadores do que por uma coesão étnica ou religiosa.
A região que o país abrange hoje era habitada por diferentes povos no período pré-colonial, sendo os bugandenses os maiores, que governavam uma grande parte do país no sul da Uganda moderna, incluindo a região ao redor da capital, Kampala. No entanto, a área também continha muitos povos nilóticos no norte e leste, como os Kakva e Lugbara, encontrados no noroeste. Havia uma substancial população sudanesa. Bolsões de pessoas também habitavam as regiões que hoje ficam ao longo da fronteira entre o leste de Uganda e o oeste do Quênia. E para complicar as coisas, as pessoas do país também estavam divididas ao longo de linhas religiosas, com uma grande população muçulmana no norte, onde o Islã se espalhou do Egito e Sudão, enquanto em outros lugares, outros seguiam as religiões nativas de Uganda. Muitos haviam também aceitado fé como o catolicismo romano ou protestantismo. Este era o mosaico de etnias e religiões concorrentes, do qual emergiu a Uganda moderna. O reino de Buganda abrangia grande parte do país quando os britânicos começaram a avançar aqui no final do século XIX. O Protetorado de Uganda foi estabelecido em 1894 como parte das ambições de alguns imperialistas britânicos na África de obter o controle de um trecho contínuo de território no continente, desde o Cairo no Egito. Na África do Sul, sob o domínio britânico, algumas das divisões internas do país foram exacerbadas quando o regime colonial favoreceu elementos entre os bugandenses, que haviam adotado o protestantismo, usando-os como um proxy para governar o país e sobrepor-se aos elementos muçulmanos. No norte, o domínio colonial era exploratório, mas também trouxe benefícios na forma do início de nossa infraestrutura e economia modernas, principalmente na produção de culturas comerciais como açúcar e algodão, enquanto os níveis de alfabetização também aumentaram consideravelmente na primeira metade do século XX. Outro desenvolvimento importante foi a criação de um exército ugandense sob os britânicos. Quando o regime colonial começou a treinar e estabelecer posições na África Oriental, uma dessas unidades nativas foi o King's African Rifles, através do qual a MIN emergiria como uma força em Uganda na década de 1960. Em 1946, com cerca de 22 ou 23 anos, Idi Amin alistou-se no King's African Rifles, ou KAR, em Uganda. Alegações posteriores de que ele havia se juntado ao exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e lutado na frente de Burma contra os japoneses eram fabricações criadas principalmente por Amin. Ele ascendeu rapidamente no KAR, sendo popular entre os oficiais britânicos e deixando uma forte impressão com suas habilidades atléticas e seu trabalho como soldado. Consequentemente, foi promovido o mais rapidamente possível para um indivíduo de ascendência africana na época, dentro das fileiras do KAR, e até o final da década de 1940, estava estacionado no vizinho Quênia, onde havia maior agitação contra o domínio colonial britânico do que em sua Uganda natal. Em 1952, durante a Revolta da Terra e Liberdade do Quênia, também conhecida como Mau Mau, Amin serviu com distinção, embora mais tarde tentasse minimizar seu envolvimento na guerra, que visava defender o domínio imperial britânico. Ele foi promovido a cabo em 1952 e a sargento no ano seguinte. Ao longo da década de 1950, Amin continuou a ter algum sucesso. Ian Graham Amines, oficial comandante do KAR, e um homem que mais tarde escreveu uma memória sobre sua relação com Uganda e o futuro ditador, afirmou posteriormente que Amin foi um dos melhores soldados e oficiais intermediários que já comandou, e outros oficiais concordaram com essa avaliação. Também foi durante esses anos que ele foi enviado para a Europa para treinamento militar adicional e ficou destacado em Stirling, na Escócia, por algum tempo. Isso marcou o início de uma afinidade com o país, que, como veremos, levou Amin a brincar com a ideia de se tornar rei da Escócia nos anos seguintes. Após retornar à África, ele recebeu o título de Efendi ou Afande em Swahili no KAR em 1959, tornando-se um sargento de segunda classe, a patente mais alta que um africano poderia alcançar nas Forças Armadas Britânicas na África Oriental. No entanto, também havia indícios dos problemas que estavam por vir com Amin. No final de 1961 e início de 1962, o KAR foi chamado para intervir em roubos generalizados de gado na fronteira entre Uganda e Quênia. Durante esse período, Amin comandou seu pelotão para massacrar dezenas de aldeões, sendo o único sobrevivente submetido a um tribunal militar por essa atrocidade civil. Como Uganda estava prestes a obter independência da Grã-Bretanha, e o governador colonial, Sir Frederick Crawford,
não queria um escândalo envolvendo um dos únicos 2 ugandenses nativos que eram oficiais comissionados no exército colonial. Enquanto a minha ascendia nas fileiras do exército britânico colonial, grandes mudanças varriam a África. Em 1941, os aliados ocidentais concordaram com a Carta do Atlântico, seguindo a pressão dos Estados Unidos, que declarava que haveria maior independência concedida às colônias das potências europeias no pós-Segunda Guerra Mundial. Isso, combinado com a incapacidade de preservar seus impérios após a guerra, assegurou que muitas nações na África alcançassem a independência no meio do século XX. Em 1945, a maioria esmagadora do continente era controlada pela França no norte e noroeste, ou pela Grã-Bretanha no sul e leste do continente, nas regiões centrais. A Bélgica tinha um vasto território no Congo, enquanto Portugal tinha 2 grandes blocos em torno de Moçambique e Angola, e a Itália detinha a maior parte do Corno de África e Líbia. Pouco aconteceu imediatamente após a guerra para conceder independência a essas extensas colônias, mas na década de 1950, a pressão para fazê-lo tornou-se irresistível. Como resultado, em 1956, Marrocos e Tunísia obtiveram independência da França, e o processo se acelerou rapidamente a partir daí. Especialmente em 1960, Camarões, Senegal, Togo, Mali, Benin, Níger, Costa do Marfim, Burkina Faso, Chad e Madagascar conquistaram sua independência da França, aproximadamente na mesma época em que a Bélgica renunciou ao controle de suas colônias e criou os países do Congo, Burundi e Ruanda. A Grã-Bretanha havia renunciado ao controle de Gana em 1957 e seguiu com a Nigéria em 1961. O processo de descolonização na África Oriental ocorreu alguns anos depois do que em partes do noroeste da África. A maneira como isso ocorreu em Uganda e regiões adjacentes também diferiu consideravelmente de outros países mais ao noroeste. Em muitos desses outros países, grupos políticos surgiram para apoiar a independência, representando povos indígenas que muitas vezes foram educados em Londres ou Paris e depois voltaram para suas terras determinados a alcançar a autodeterminação. Em Uganda, houve alguns apelos pela independência, mas pouco em termos de um movimento político coeso ou partidos políticos dignos de nota até o final da década de 1950. Portanto, não havia um ambiente político maduro no qual o poder pudesse ser transferido quando a independência foi finalmente declarada em 9 de outubro de 1962, e a República de Uganda passou a existir. No entanto, 3 grandes partidos políticos rapidamente surgiram: o Partido Democrático representando a população católica, o Congresso do Povo de Uganda, representando em grande parte o povo nilótico do norte do país, e o Eka-Baka-Yeka, um partido nacionalista bugandense. Em suas primeiras eleições pós-independência em 1962, o Congresso do Povo e o Kabaka-Yeka se uniram para excluir o Partido Democrático do poder, e Milton Obote, líder do UPC, tornou-se o primeiro-ministro de Uganda. Obote dominaria a política ugandense durante a década de 1960 em diante, mas seu mandato foi marcado por muitos dos mesmos problemas que afetaram outras nações africanas no pós-independência. Principalmente o desafio de unir um país que era uma construção artificial dos britânicos e abrigava muitos grupos étnicos e religiões diferentes. Nesse cenário, meados da década de 1960 testemunharam uma batalha entre aqueles que desejavam um Estado federal descentralizado, onde os bugandenses, os nilóticos e outros grupos governariam amplamente em suas próprias províncias, e aqueles que almejavam um Estado ugandense centralizado e poderoso, governado a partir da capital, Kampala. Este conflito atingiu o clímax em fevereiro de 1966, quando Obote suspendeu a Constituição e assumiu amplos poderes, efetivamente instaurando uma ditadura. No entanto, isso não era exatamente uma ocorrência incomum na África pós-independência. Em todo o continente, líderes autoritários estavam assumindo o poder na década de 1960, com ditadores como Joseph Mobutu no Congo, Jean Bedel Bokassa na República Centro-Africana, Francisco Macias Nguema na Guiné Equatorial e Aboubacar Sango Mizana na então República do Alto Volta, que hoje conhecemos como Burkina Faso. Assim, Uganda estava seguindo essa tendência preocupante quando Obote assumiu o poder em 1966. Para mim, a consolidação de seu controle sobre o país foi benéfica.
já nos primeiros anos da independência, ele continuou a ascender nas Forças Armadas ugandenses, tornando-se capitão em 1962, major em 1963 e vice-comandante do Exército em 1964. Finalmente, em 1965, com apenas 40 anos, Amin foi nomeado um dos comandantes do Exército. Em 1970, atingiu o auge das Forças Armadas ugandenses e foi nomeado comandante-geral das Forças Armadas de Uganda. Muito desse rápido ascenso ao longo da década de 1960 foi garantido através de sua cumplicidade nas negociatas corruptas de Obote em Uganda. Com o surgimento de ditadores em grande parte da África durante esse período, também emergiram estados cleptocráticos, nos quais os ditadores e seus seguidores, efetivamente, despojavam os recursos de seus países para enriquecerem imensamente. Na metade da década de 1960, Amin estava ajudando Obote em uma operação de contrabando de ouro e marfim entre o Congo e Uganda, parte da qual visava facilitar o armamento de separatistas e rebeldes dentro do Congo. No entanto, muitos dos lucros foram desviados para os bolsos de Obote, Amin e seus cúmplices. A descoberta das atividades de contrabando de Obote e Amin em 1966 foi crucial para a decisão de Amin de tomar o poder absoluto em Uganda no mesmo ano. No final da década de 1960, Amin era uma das figuras mais poderosas em Uganda. O regime de Obote tornou-se cada vez mais opressivo, especialmente após uma tentativa de assassinato do ditador em 1969, que falhou, mas resultou em uma repressão ainda mais intensa contra qualquer dissidência política ou militar em todo o país. Como executor leal, Amin desempenhou um papel central nessas medidas. No entanto, apesar de suas estreitas associações com Obote, agora parece claro que Amin estava conspirando ao longo do final da década de 1960 para assumir o poder ele mesmo, ou pelo menos consolidar seu controle sobre o militar. Especificamente, ele estava recrutando um grande número de tropas das áreas de Kakva e Núbios do norte de Uganda. Estas áreas faziam fronteira com o Sudão. Eram seu próprio povo étnico e colegas muçulmanos. Ao encher o exército ugandense com soldados e oficiais provenientes dessa região, Amin estava consolidando seu controle sobre o exército, antecipando uma possível tomada de poder. Além disso, Amin provavelmente buscava o apoio da Grã-Bretanha e de Israel para tal movimento. A Grã-Bretanha continuava a ter considerável influência no leste da África e estava preocupada, no contexto da Guerra Fria, com o que percebia como as políticas socialistas de Obote. Enquanto isso, Israel esteve envolvido em Uganda durante a década de 1960 e estava ansioso para usar Uganda e regiões adjacentes como meio de desviar a atenção de seus vizinhos do norte, Sudão e Egito, da ocupação contínua de Israel na Península do Sinai. Eventualmente, as maquinações de Amin chegaram ao auge no início da década de 1970. Em outubro de 1970, Obote, que já desconfiava das intenções de Amin, o removeu do comando-geral das Forças Armadas de Uganda e nomeou a si mesmo para o cargo. Ele então começou a preparar acusações de má conduta financeira contra Amin, mas agiu lentamente demais, o que se mostrou um erro fatal. Nesse ínterim, Amin descobriu sobre as intenções de Obote e agiu agressivamente contra o presidente. Em 25 de janeiro de 1971, enquanto Obote estava ausente em uma reunião das nações da Commonwealth em Singapura, Amin lançou um golpe militar. A capital, Kampala, foi rapidamente assegurada, assim como alguns dos principais meios de comunicação, como as estações de rádio. Consequentemente, Amin conseguiu informar a nação que estava tomando o poder do corrupto Obote. Antes que o presidente, a milhares de quilômetros de distância, pudesse reagir, Amin se apresentou como o restaurador da Constituição. Ele afirmou que permaneceria no cargo por apenas algumas semanas ou meses durante a transição de volta a um governo democraticamente eleito. Obote voltaria à África, para a vizinha Tanzânia, onde passou a década de 1970 no exílio, enquanto Amin permanecia no poder por 8 anos em uma das ditaduras mais brutais da África. Amin rapidamente consolidou seu controle sobre Uganda nas semanas seguintes ao golpe quase sem derramamento de sangue de janeiro de 1971. Em 2 de fevereiro, ele se declarou o novo presidente de Uganda, além de se reafirmar como comandante-geral das Forças Armadas ugandenses. O novo regime rapidamente se transformou em uma ditadura militar, sem nenhuma pretensão de honrar o sistema legal e a antiga Constituição, que se mostraram efêmeros.
Tribunais militares substituíram amplamente o sistema judicial, e seguidores de Amin dentro do exército foram nomeados para uma variedade de cargos políticos e civis de alto escalão, posições para as quais geralmente não tinham treinamento. Amin passaria a governar por decreto, e ele renomeou a sede do governo em Kampala como o posto de comando. Para consolidar seu domínio sobre o governo militar e civil, foram realizadas purgas extensas em ambos, com milhares de pessoas removidas de seus cargos e substituídas por seguidores comprometidos de Amin. E esses indivíduos muitas vezes não eram apenas destituídos de seus cargos, mas mortos pelo regime, marcando o início do derramamento massivo de sangue que caracterizou o regime de Amin em Uganda ao longo da década de 1970. A tomada de poder de Amin não ocorreu completamente sem oposição. Como vimos, Milton Obote havia buscado refúgio na Tanzânia em 1971, o vizinho maior e mais próspero de Uganda ao sul. Aqui, o presidente tanzaniano, Julius Nyerere, ofereceu apoio ao Obote e se recusou a reconhecer oficialmente o regime de Amin em Uganda. Além disso, nas semanas e meses que se seguiram, até 20 mil ugandeses fugiram para o sul em direção à Tanzânia em busca de asilo político. Eles logo conspiravam sobre como remover Amin do poder. Entre essas forças estava um jovem Yoweri Museveni, que desempenharia um papel significativo na política subsequente de Uganda. Finalmente, em setembro de 1972, elementos entre esses exilados ugandeses entraram em ação. Uma força de ataque com cerca de 1.500 combatentes cruzou a fronteira norte para Uganda com o objetivo de iniciar um golpe semelhante ao de Amin no ano anterior. O aeroporto de Entebbe, nos arredores de Kampala, seria capturado e, em seguida, a capital seria assegurada, juntamente com as principais estações de rádio, para que as notícias do golpe pudessem ser transmitidas à nação. No entanto, esses planos nunca se concretizaram. A invasão foi um fiasco e foi rapidamente reprimida por Amin, que tinha conhecimento antecipado. Centenas dos invasores foram mortos, e tudo acabou em questão de dias. Mas isso é um indicador significativo do papel que a Tanzânia desempenharia em eventos futuros. Nos primeiros anos do regime de Amin, ele foi recebido de braços abertos pela comunidade internacional. Os britânicos e os israelenses apoiaram o golpe em 1971 e reconheceram rapidamente o regime de Amin assim que ele assumiu o poder, acreditando que o ex-oficial do CAR seria mais fácil de lidar do que Obote tinha sido. E Amin estava mais do que feliz em incentivar essas ilusões, apresentando-se neste estágio inicial como um conciliador dos problemas políticos, étnicos e religiosos de Uganda, alguém que uniria os diversos grupos religiosos e étnicos do país. Assim, em julho de 1971, Amin foi bem recebido em visitas oficiais tanto à Grã-Bretanha quanto a Israel. Na Grã-Bretanha, encontrou o primeiro-ministro Edward Heath e até almoçou no Palácio de Buckingham. Ele também aproveitou a oportunidade oferecida pela visita oficial para voltar à Escócia, onde havia treinado na década de 1950. Amin tinha um fundo especial para os compatriotas do exército ugandense na Escócia e chegou a cogitar uma aliança bizarra com a organização paramilitar escocesa, resultando em sua oferta para se tornar rei da Escócia em Londres e Tel Aviv. Amin solicitou armas adicionais para levar a luta à Tanzânia, mas ambos os governos recusaram. Curiosamente, nem o governo britânico nem o israelense pareciam ter compreendido verdadeiramente o indivíduo com quem estavam lidando quando Amin visitou suas respectivas capitais no verão de 1971. No entanto, logo começaram a suspeitar de sua verdadeira natureza, e isso rapidamente deu lugar ao arrependimento em julho de 1971. Enquanto Amin jantava no Palácio de Buckingham e se reencontrava com a Escócia de volta em Uganda, dois americanos, um jornalista chamado Nicholas Troy e um professor de sociologia chamado Robert Seidel, que estavam investigando alguns dos primeiros assassinatos políticos associados ao regime de Amin, foram para os quartéis do exército em Umbarada. Eles foram avisados para não ir lá, mas ignoraram esses avisos, uma decisão que se provaria fatal. Ambos os homens foram assassinados nos quartéis. A reação americana foi rápida e uma investigação a qual um oficial jurídico americano chamado David Jeffries Jones foi designado foi lançada. Jones determinou rapidamente que a dupla havia sido assassinada pelos homens de Amin. No entanto, ele fugiu do país com medo por sua própria vida antes que a investigação pudesse ser concluída. O assassinato de Troy e Seidel foi a primeira indicação séria de que Amin não seria o homem forte e confiável que o Ocidente acreditava que ele poderia ser em Uganda.
Outros sinais mais claros de quão problemático Amin poderia ser começaram a surgir em breve. Tendo tido seu pedido por armas adicionais e armamentos modernos recusado pelos governos de Londres e Tel Aviv, Amin recorreu ao coronel Muammar al-Gaddafi, o ditador de fato da Líbia, após sua tomada de poder em 1969. Gaddafi havia se estabelecido em oposição às antigas potências coloniais, expulsando grande parte da comunidade colonial italiana e assumindo o controle de bases militares ocidentais que tinham significado estratégico na Guerra Fria, além de introduzir elementos da lei islâmica Sharia. Portanto, era bastante ominoso encontrar Amin buscando uma aliança com o líder líbio. E quando visitou a Líbia, Amin apresentou uma visão fantasiosa de seu próprio país e de si mesmo para obter apoio militar de Gaddafi. Por exemplo, Amin se retratou como um muçulmano comprometido e parece ter convencido Gaddafi de que até 70% da população de Uganda eram muçulmanos, enquanto o verdadeiro número estava na faixa de cerca de 6%, principalmente encontrados no noroeste do país, fazendo fronteira com o Sudão. No entanto, Gaddafi comprou as alegações de Amin, e o ugandense trouxe seu país para a Organização dos Estados Islâmicos e prometeu impor limites às liberdades religiosas dos cristãos em Uganda em troca das armas de Gaddafi. De volta a Uganda em 1972, a animalidade desencadeada pelo regime de Amin aumentou. Ela foi direcionada principalmente aos grupos étnicos Achuli e Lango que se opunham ao regime de Amin. No início de 1972, pelo menos 5.000 dessas pessoas haviam desaparecido, incluindo soldados, advogados, estudantes, líderes religiosos e figuras políticas locais. Muitas vezes, os corpos eram encontrados flutuando no rio Nilo. Neste estágio, no entanto, a mídia internacional estava amplamente inconsciente do que estava ocorrendo. Um incidente, no entanto, chamou a atenção geral, e isso foi em janeiro de 1972 em Mukula, perto da fronteira com a Tanzânia. No entanto, isso só foi amplamente divulgado porque havia transbordado para a Tanzânia. No entanto, enquanto a mídia ocidental e os serviços estrangeiros de outros países estavam bastante ignorantes do que estava ocorrendo em Uganda neste momento, o derramamento de sangue estava aumentando, e as cifras para o número de mortos e o número de deslocados durante a ditadura de Amin são notoriamente difíceis de determinar com precisão. Mas já no verão de 1972, dezenas de milhares haviam sido mortos ou forçados a fugir para o exílio na Tanzânia ou em outros lugares. Enquanto a perseguição religiosa e política crescia constantemente, ela só pioraria nos anos seguintes. A ação que tornou o regime de Amin notório para a mídia internacional ocorreu no outono de 1972 e envolveu a grande comunidade de asiáticos étnicos do país. O assentamento indiano e sul-asiático no leste da África era antigo, remontando pelo menos ao século XII, com o surgimento da primeira era de globalização na segunda metade do século XIX. Aumentou drasticamente, e ao final da Segunda Guerra Mundial em 1945, havia mais de 500 mil de asiáticos vivendo no leste da África, muitos deles vindos principalmente da Índia. No entanto, não era apenas isso. Havia uma grande comunidade de asiáticos em regiões como Quênia, Uganda, Tanzânia e Moçambique. Mas o fato de essa população asiática se espalhar pelo leste da África foi percebido como desempenhando um papel excessivamente grande nas economias dessas regiões. Até meados do século XX, os asiáticos haviam estabelecido uma posição dominante no comércio e na atividade industrial da região, de modo que 80 a 90% do comércio e indústria em Uganda estavam nas mãos da comunidade asiática aqui. Por exemplo, em 1948, foi registrado que, dos 195 descaroçadores de algodão, ou fábricas em Uganda, 183 eram administrados por pessoas de ascendência indiana, e isso se refletia na moeda em uso no país, as cédulas do shilling da África Oriental. A moeda usada pelo governo colonial britânico na região entre 1921 e 1969 tinha seus valores escritos em Gujarati, assim como em árabe e inglês. Pouco depois de ascender ao poder, Amin decidiu tentar remover grande parte da população asiática do país e tentar tirar o controle da atividade comercial e industrial em Uganda de suas mãos e colocá-lo nas mãos dos ugandenses étnicos. Consequentemente, em 4 de agosto de 1972, anunciou que aqueles de ascendência asiática em Uganda que não possuíssem cidadania ugandense completa teriam que deixar o país em 90 dias.
Isso criou um dilema para o governo britânico, pois havia prometido na independência conceder cidadania britânica aos asiáticos que viviam na região, caso desejassem. Como resultado, um lugar lógico para muitos das dezenas de milhares de asiáticos não cidadãos que precisavam deixar Uganda era a Grã-Bretanha. No entanto, grandes setores do estabelecimento político britânico estavam preocupados com a possível chegada de dezenas de milhares de refugiados britânicos de Uganda. Como resultado, o governo de Edward Heath em Londres tentou dissuadir Amin de seu curso de ação e adiar a ordem de expulsão. À medida que o prazo no início de novembro de 1972 se aproximava, o pânico se instalava. Eventualmente, uma operação de evacuação de emergência das Nações Unidas foi necessária no último minuto para trazer 27 mil refugiados ugandenses de ascendência asiática para a Grã-Bretanha. Os motivos de Amin para a ordem de expulsão eram claros antes que dezenas de milhares de pessoas fossem forçadas a sair do país a caminho dos aeroportos e fronteiras. Aqueles que foram exilados à força foram geralmente roubados de tudo de valor que tinham. Aqueles que se opuseram dentro do país a isso, como o chefe de justiça Benedito Kiwanuka, sofreram um destino cruel. Kiwanuka era uma figura importante na transição para a independência em Uganda. Ele havia servido brevemente no início da década de 1960 como primeiro-ministro tecnocrata de Uganda, após a concessão do direito de autogoverno ao país e antes das eleições que trouxeram o bote. Ele havia sido preso pelo governo Botha em 1969, mas foi libertado por Amin quando este assumiu o poder em 1971. Inicialmente, ele tentou colaborar com o novo regime e foi nomeado chefe de justiça do país, mas suas críticas a Amin sobre o tratamento da comunidade asiática e outros problemas levaram à sua prisão em setembro de 1972. Ele foi executado em 22 de setembro pelas forças de Amin na prisão militar de Mark, Índia. A forma de sua execução é indicativa da insanidade de Amin. As orelhas, nariz e lábios de Kiwanuka foram cortados antes de ser castrado, eviscerado e incendiado. Outro aspecto muito significativo da expulsão da comunidade asiática em 1972 foi visto nos meses e anos seguintes, com o colapso da economia de Uganda. Os 50 mil a 60 mil asiáticos ugandenses que foram forçados a sair do país controlavam uma quantidade extensa do comércio e da indústria do país. Esses negócios foram agora entregues aos seguidores de Amin. Dentro do exército, no entanto, esses eram geralmente indivíduos que não tinham ideia de como administrar as empresas que lhes foram dadas, muitas vezes carecendo da alfabetização básica e habilidades numéricas necessárias para conduzir o comércio. Máquinas agrícolas usadas para a produção de alimentos eventualmente quebraram e não puderam ser consertadas. Descaroçadores de algodão que travaram ou pararam de funcionar nunca voltaram a ser utilizados, e talvez o sinal mais irônico da total má administração da economia foi visto no colapso das fábricas de cimento em Tororo e Forte Portal. Como resultado, a economia de Uganda entrou em uma espiral descendente no meio da década de 1970, com escassez de todos os tipos de bens que eram produzidos ou importados por esses negócios. Isso foi seguido pelo aumento dos preços, inflação constante e, até 1975 e 1976, a economia de Uganda estava efetivamente colapsando sob o governo de Amin. Os anos seguintes à expulsão da comunidade asiática de Uganda viram Amin adotando uma postura cada vez mais confrontante no cenário internacional. Até o final de 1972, a maioria dos britânicos havia deixado o país, e no início de 1974, Amin conseguiu alienar Londres ao expulsar 14 membros da Alta Comissão Britânica, que haviam sido instalados como uma espécie de comitê de supervisão pós-colonial em Kampala após a concessão da independência em 1962. Apesar disso e das crescentes sanções contra o regime de Amin por países ocidentais, havia também uma situação peculiar em que aviões regularmente saíam do aeroporto de Stansted, em Londres, transportando cargas de bens de luxo europeus para Amin e outros membros de seu regime, o chamado Whisky Rum. Operava fora de qualquer sanção comercial que deveria ser aplicada a Amin e seus seguidores. E isso ocorria ao mesmo tempo em que Amin estava cada vez mais se voltando para a Líbia e a União Soviética em busca de assistência, enquanto também denunciava o apoio contínuo do Ocidente ao regime do apartheid na África do Sul e denunciava seu ex-aliado Israel, devido ao seu envolvimento na Guerra Árabe-Israelense de 1973. Essa decisão diplomática com o Ocidente atingiu seu ápice em 1975,
quando o regime de Amin sediou a cúpula da Organização da Unidade Africana em Kampala, sendo ele o presidente da cúpula. Aqui, ele essencialmente pressionou vários britânicos a carregá-lo em uma recepção na cúpula, enquanto envergonhava publicamente o secretário de Relações Exteriores britânico, James Callaghan, que havia vindo à cúpula especificamente para interceder com Amin pela libertação do autor britânico, Dennis Hughes, que em um livro recente chamado A Abóbora Branca, havia se referido a Amin como um tirano de aldeia. Callaghan partiu, acreditando que toda a esperança de cooperação com Amin estava perdida, mas Hughes, que havia sido condenado à queda antes da intervenção de Callaghan, foi poupado pelo governo de Uganda. Enquanto isso, Amin continuava a se aproximar cada vez mais da União Soviética até o final de 1975. O regime havia recebido dezenas de milhões de dólares em ajuda econômica e assistência militar de Moscou, enquanto Amin também havia enviado vários milhares de soldados ugandenses para o leste europeu para receber treinamento militar moderno. Por sua vez, o governo soviético estava interessado em cortejar Amin como uma forma de compensar geograficamente a influência britânica no Quênia e a percebida influência chinesa na Tanzânia. Foi também na metade da década de 1970 que Amin desenvolveu uma conexão com uma organização paramilitar na Escócia que se tornou tema de livros e até mesmo de um filme nos últimos anos. Nessa época, a incipiente Exército de Libertação Nacional Escocês, um grupo paramilitar de margem na Escócia, iniciou uma campanha terrorista de baixo nível em seu país de origem, envolvendo o envio de cartas-bomba. Tendo conhecimento de sua afinidade pelo país, Amin indicou alguma simpatia por seu desejo de obter independência da Grã-Bretanha, chegando a oferecer-se para se tornar rei da Escócia, caso precisassem dele para desempenhar o papel. Uma proposta que o faria o primeiro governante da Escócia independente da Grã-Bretanha em quase 400 anos. Essa sugestão bizarra, embora seja um indicador interessante do estado cada vez mais desequilibrado de Amin, foi apenas uma nota de rodapé em seu mandato como ditador ugandense, apesar de sua notoriedade posterior devido a um livro e filme estrelado por Forest Whitaker e James McAvoy. Enquanto tudo isso acontecia no cenário internacional na metade da década de 1970, o regime continuava suas práticas brutais em casa. Amin e seus seguidores favoreciam abertamente alguns grupos religiosos e étnicos em Uganda, perseguindo outros. O próprio grupo étnico do ditador, os Enkiris e Neubis das regiões do norte, eram favorecidos, assim como os burgundenses, o grupo étnico predominante no sul, próximo ao Lago Vitória e em torno de Kampala, que também eram cortejados. Da mesma forma, a pequena minoria muçulmana era tratada com grande preferência, pois compartilhava a religião com Amin. Na segunda metade da década de 1970, por exemplo, os muçulmanos ocupavam mais de 80% dos cargos de liderança no exército e no governo, apesar de representarem apenas cerca de 6% da população. No entanto, o Estado continuava efetivamente a perseguir alguns dos outros grupos religiosos e étnicos, especialmente os Achuli e os Langi, na parte leste e nordeste do país. Ao longo da metade da década de 1970, dezenas de milhares de pessoas desses grupos continuaram a ser dados de baixa. Despromovidos, atacados, presos ou deslocados de suas terras e lares, e para alcançar esse nível de opressão, Amin continuou a expandir o já considerável exército ugandense, transformando-o efetivamente em uma aristocracia militar de seus apoiadores que governavam o país. Amin foi facilitado nessa opressão pelo trabalho do Bureau de Pesquisa do Estado, uma organização secreta de polícia que foi estabelecida logo após ele assumir o poder. Seu trabalho, no entanto, é amplamente associado a Robert ou Bob Astos a partir da metade da década de 1970. Astley era um legado da era colonial, um soldado e funcionário britânico que havia lutado na Segunda Guerra Mundial e depois ingressou no serviço na África. Ele acabou indo para Uganda em 1949 e, após passar os próximos 13 anos lá, decidiu permanecer após a independência e trabalhou para o governo de Abbott, embora tenha sido brevemente preso após a tomada de poder por Amin em 1971. Ele eventualmente conseguiu ganhar a confiança do ditador e foi nomeado chefe do Bureau de Pesquisa do Estado na metade da década de 1970, sob Astley. O Bureau tinha a missão de descobrir conspirações contra Amin e o regime e era responsável pelo desaparecimento de milhares de pessoas suspeitas de vários crimes. Não era incomum ver nas ruas de Kampala e outras cidades ugandenses, durante esses anos, indivíduos forçados a desaparecer.
Astles parece ter sido uma das poucas pessoas em quem Amin confiava, à medida que ele se tornava cada vez mais desequilibrado. O comportamento e o estilo de vida de Amin estavam mudando na década de 1970, tornando-se cada vez mais imprevisíveis. O ditador, polígamo, casou-se com pelo menos 6 mulheres nos anos 1960 e 1970. Em 1974, divorciou-se de 3 delas, 2 das quais caíram em circunstâncias misteriosas. Nos meses que se seguiram, ele se casou com uma dançarina de 19 anos chamada Saraki Orlaba em um casamento luxuoso de 2 milhões de libras no verão de 1970, com Yasser Arafat atuando como seu padrinho. Ao todo, ele teve cerca de 50 filhos, muitos dos quais foram criados em palácios e casas de luxo que Amin adquiriu em todo o país. Enquanto isso, Amin, que havia sido atlético e um ávido esportista em seus anos mais jovens, cresceu em tamanho ao entrar na casa dos 50. Ele tornou-se rapidamente paranoico, uma preocupação compreensível para alguém em sua posição, mas isso muitas vezes se transformava em pura insanidade, a ponto de suspeitar de cúmplices, Livescribe sendo monitorado por membros do governo que acreditavam que ele agia como uma influência moderadora em Amin quando ele estava fora de controle. Uma questão que parece ter se tornado um fator que afetou sua personalidade em seus anos mais jovens até os anos 1970, pode ter sido o sofrimento de demência parcial decorrente de sífilis terciária. Isso talvez explique alguns dos comportamentos mais bizarros e as acusações de canibalismo que se associaram a ele no final de sua ditadura, no final dos anos 1970. Um médico israelense que havia servido em Uganda algum tempo antes afirmou abertamente: "Não é segredo que Amin está sofrendo das fases avançadas de sífilis, que causaram danos cerebrais." Talvez isso também explique um telegrama que Amin enviou a Kurt Waldheim, o secretário-geral das Nações Unidas na época, elogiando as ações do ditador mais noia da Alemanha, o monstro Adolf. A notícia da mensagem se espalhou rapidamente para líderes mundiais, e ficou cada vez mais claro após isso que a África lidava com um homem parcialmente insano. Enquanto isso, os elogios que Amin fazia às ações alemãs na Segunda Guerra Mundial prejudicaram suas relações com a União Soviética, um de seus últimos apoiadores, tanto economicamente quanto militarmente. Tudo isso se complicou em 1976, em um dos incidentes mais infames associados a Amin e seu regime. Em 27 de junho daquele verão, um avião da Air France foi sequestrado a caminho de Tel Aviv para Paris por Atenas. Foi desviado para o aeroporto de Entebbe, nos arredores de Kampala, e logo ficou claro para a mídia internacional que Amin estava em conluio com terroristas palestinos e membros do movimento guerrilheiro urbano alemão ocidental, o Revolutionäre Zellen, que havia orquestrado o sequestro. Nas horas seguintes, os passageiros não-judeus foram libertados do avião, e foram feitas exigências de que dezenas de prisioneiros políticos palestinos detidos em Israel fossem libertados. Caso contrário, a partir de 1º de julho, os sequestradores começariam a executar os reféns judeus. No entanto, o que se seguiu foi uma incrível operação de resgate, com comandantes israelenses voando de Israel para Uganda, reabastecendo em Nairobi e no vizinho Quênia para libertar os reféns no aeroporto de Entebbe. O aeroporto havia sido construído por empreiteiros israelenses anos antes, e eles conheciam o layout exato. Consequentemente, na noite de 4 de julho, cerca de 100 comandantes israelenses conseguiram pousar em um ataque surpresa, libertaram quase todos os reféns, destruíram a maioria dos aviões de caça da Força Aérea de Uganda estacionados em Entebbe e decolaram novamente para fora de Uganda em uma missão que durou apenas 90 minutos. Amin ficou desconcertado e enfurecido com o que aconteceu quando acordou na manhã seguinte. O papel de Amin em facilitar o sequestro de voos da Air France no verão de 1976 foi apenas uma das atividades cada vez mais incendiárias que ele estava realizando no cenário internacional. Na segunda metade da década de 1970, ficou claro que o governo queniano havia facilitado a missão israelense para libertar seus cidadãos em Entebbe, permitindo-lhes reabastecer em Nairobi. O regime queniano, sem dúvida, foi antagonizado pela atitude cada vez mais beligerante de Amin em relação a eles. Em 1902, os britânicos haviam incluído uma grande parte do que era o oeste do Quênia dentro das fronteiras do Protetorado de Uganda. Essas mesmas terras foram eventualmente devolvidas para se tornar parte do Quênia quando este obteve independência. No entanto, em meados da década de 1970,
Amin começou a pressionar uma alegação em grande parte infundada de que essa parte do oeste do Quênia era, na verdade, território ugandense ou parte de uma grande Uganda. Isso, sem dúvida, encorajaria o governo em Nairobi a facilitar a missão de resgate israelense em julho de 1976. Mas isso teve implicações, pois nas semanas seguintes ao episódio da Air France, Amin ordenou a queda de centenas, talvez milhares de quenianos étnicos que viviam em Uganda em represálias. Ao longo da década de 1970, líderes religiosos em toda Uganda ficaram cada vez mais preocupados com a natureza divisiva das abordagens do regime em relação aos cristãos ugandenses e sua população muçulmana. Amin havia deliberadamente cortejado a população muçulmana e oprimido algumas igrejas cristãs. O arcebispo da Igreja de Uganda, Janani Luvum, havia sido especialmente vocal sobre a necessidade de acalmar as tensões religiosas e, no final de 1976, presidiu uma conferência de líderes anglicanos, católicos e muçulmanos. Um acordo foi alcançado nesta reunião, afirmando que todos envolvidos trabalhariam para aliviar as divisões religiosas no país. No entanto, quando Amin, que não foi informado do encontro antecipadamente, soube disso, teve Luvum preso sob acusações fabricadas de ter conspirado para uma insurreição armada. Em 17 de fevereiro de 1977, Luvum foi efetivamente apresentado à mídia internacional. No dia seguinte, uma declaração foi emitida pelo regime de Amin alegando que o arcebispo havia caído em um acidente de carro. No entanto, ninguém foi enganado, e relatos posteriores sugerem que Amin até mesmo meteu bala em Luvumbo pessoalmente. O arcebispo foi subsequentemente aclamado, e outro sinal de quão instável Amin estava e o quão isolado seu regime havia se tornado, foi evidenciado quando ele não foi convidado para uma reunião dos chefes dos estados da Commonwealth pouco depois. As ações de Luvum e outros líderes religiosos indicavam a oposição crescente dentro de Uganda ao regime de Amin. Isso se estendia às fileiras de seu governo. Já em 1975, Emmanuel Blair Vaca, ministro das Finanças de Amin, havia desertado para a Grã-Bretanha durante uma visita a Londres. Mas o golpe mais prejudicial foi a deserção do ministro da Saúde, Henry Kiemba, em 1977. Kiemba rapidamente escreveu um relato interno do regime de Amin e o publicou como a State of Blood, com uma acusação contundente da insanidade e delitos humanos de Amin. No entanto, embora o desdém da comunidade internacional por Amin e seu regime prejudicasse severamente sua capacidade de governar Uganda, não o removeria do poder enquanto ele mantivesse um controle firme sobre o exército e o governo no país. Ele estava seguro em sua posição, mas isso estava cada vez menos claro. No final de 1977, uma divisão se desenvolveu dentro do exército ugandense entre aqueles que permaneceram lealmente leais a Amin e aqueles que favoreciam o vice-presidente, General Mustafa Adrizi, em detrimento do homem que Amin parecia estar se tornando. Ciente do crescente poder de Adrizi na tentativa de consolidar sua própria autoridade, Amin se envolveria em 1978 em um conflito fatal que marcaria o fim de seu regime. Por anos, as relações entre Uganda de Amin e a Tanzânia ao sul estiveram tensas, até hostis em alguns momentos. Foi aqui que Milton Obote se estabeleceu no exílio em 1971, e a partir daqui que a invasão mal-sucedida de Uganda foi lançada por alguns de seus apoiadores no outono de 1972. E agora, no final da década de 1970, tornou-se a fonte da derrubada final de Amin. No final do outono de 1978, tropas leais a Amin se amotinaram no sul de Uganda, perto da fronteira com a Tanzânia, quando alguns confrontos eclodiram. Aqui, Amin optou por transformar efetivamente o confronto em uma guerra com a Tanzânia. Uma que fortaleceria seu apoio dentro de Uganda e permitiria consolidar seu controle sobre o país. Essa decisão pode ter sido tomada de forma vacilante quando ele percebeu que havia perdido o controle de alguns elementos do exército na fronteira sul e queria reivindicar o crédito depois por suas incursões no território tanzaniano, de qualquer forma. As fases iniciais da guerra Uganda-Tanzânia foram favoráveis a Amin. No início do inverno, as forças ugandenses entraram em grande número no norte da Tanzânia e ocuparam a região de tal maneira que, ao final de 1978, Amin anunciou sua intenção de anexar a região de Kagera, no norte da Tanzânia. No entanto, a situação mudaria rapidamente em 1979.
Em janeiro de 1979, o presidente tanzaniano Julius Nyerere começou a mobilizar as forças de defesa do povo tanzaniano com o objetivo de retaliar contra os exércitos de Amin. Eles foram acompanhados por um grande contingente de ugandenses contrários ao regime de Amin e que viviam no exílio na Tanzânia, conforme se moviam para o norte. As forças de Amin começaram a recuar em alguns lugares e foram derrotadas em outros. Algumas unidades atravessaram a fronteira oeste para o Congo. Gradualmente, a maioria foi forçada de volta para Kampala conforme o inverno dava lugar à primavera de 1979. Amin agora buscava desesperadamente ajuda externa, mas, apesar de apelar para a Arábia Saudita e o Iraque de Saddam Hussein, ele recebeu apenas apoio mínimo de Muammar Gaddafi e da Organização para a Libertação da Palestina. O confronto decisivo da guerra ocorreu finalmente na Batalha de Lukaya, sudoeste de Kampala, nos dias 10 e 11 de março. Aqui, uma força de 2.000 soldados ugandenses e 1.000 líbios, apoiada por 18 tanques, foi derrotada por um exército conjunto tanzaniano e de exilados ugandenses, que tinha pouco apoio de tanques, mas números de infantaria muito superiores. Nas horas seguintes à derrota e à chegada das notícias em Kampala, muitos instaram Amin a aceitar a situação e renunciar como líder de Uganda. Em Kampala, Amin permaneceu desafiante até o final, mesmo quando as tropas tanzanianas e de exilados ugandenses se aproximavam do aeroporto de Entebbe, às margens do Lago Vitória, ao sudoeste da capital. Ele se recusou a ceder e até demitiu seu chefe de gabinete militar, Yusuf Govon. No entanto, com o número de apoiadores diminuindo e a hostilidade se aproximando da capital, ele eventualmente fugiu de Kampala de helicóptero em 11 de abril de 1979, data que é geralmente vista como o fim do regime de Idi Amin em Uganda. Contudo, nos meses seguintes, a paz não retornou imediatamente a Uganda. Um governo civil frouxo foi formado por vários grupos de interesse, mas não conseguiu operar efetivamente, estava seriamente dividido e, eventualmente, um novo golpe militar ocorreu em maio de 1980. Isso levaria, a curto prazo, a um governo militar, mas, ao contrário de Amin em 1971, o governador militar interino, Paulo Vonga, abriu caminho para eleições e uma transição para um governo civil no final de 1980. Nessas eleições, nada menos que Milton Obote foi eleito como o novo presidente de Uganda. A volta ao poder de Milton Obote nas eleições de 1980, no entanto, não ocorreu sem oposição. Muitos grupos acreditavam, talvez não sem justificação substancial, que as eleições foram manipuladas em favor do Congresso do Povo de Uganda, liderado por Obote. Como resultado, enquanto Obote assumia o cargo para um novo mandato como presidente, uma guerra de guerrilha entre seu governo e aqueles que não reconheciam sua legitimidade começava em Uganda. A chamada Guerra da Mata Ugandense se arrastaria por mais de 5 anos entre o governo de Obote e os guerrilheiros liderados por Yoweri Museveni. Eventualmente, à medida que Museveni e seus seguidores ganhavam vantagem, Obote fugiu de Uganda em 1985 e, em janeiro de 1986, os guerrilheiros entraram em Kampala, com Museveni, que havia fugido para a Tanzânia em 1971 quando jovem, tornando-se o novo presidente de Uganda. A ascensão de Museveni e de seu movimento de resistência nacional ao poder em Kampala não representou um novo amanhecer para Uganda. Museveni nunca deixou o cargo e é um dos chefes de Estado com mais tempo de serviço no mundo, tendo sido reeleito recentemente em janeiro de 2021. A política ugandense tem sido marcada desde então por atos contra os direitos humanos e perseguição a minorias. A disputa da mata ugandense, no entanto, ocorreu nos anos 1980 e não envolveu Idi Amin. O derramamento de sangue pelo qual ele foi responsável foi em grande parte limitado à década de 1970. É difícil obter uma ideia precisa de quantas quedas o regime de Amin foi realmente responsável, devido à população de Uganda na época ser mal definida, tornando difícil avaliar o número de quedas a partir de censos e outros dados estatísticos. Além disso, as quedas e desaparecimentos que tiraram a vida de dezenas de milhares de pessoas não foram registrados oficialmente por sua própria natureza. Além disso, muitas quedas ocorreram durante esses anos em Uganda, não como resultado de uma ordem do governo, mas indiretamente devido à criação de um estado militar em que membros graduados do exército que podiam dar de baixa em pessoas sem se preocuparem. Da mesma forma, a má gestão da economia contribuiu para o número de quedas, mas novamente de maneiras indiretas.
No entanto, apesar dessas limitações, é geralmente aceito hoje, com base em alegações feitas pela Anistia Internacional, que o regime de Amin acabou com pelo menos 300 mil pessoas entre 1971 e 1979, embora algumas evidências de registros de censo sugiram uma queda na população entre 420 mil e 800 mil. Embora um número preciso possa não ser possível, o que é incontestável é que o regime de Amin criou imensas dificuldades para o povo de Uganda ao longo da década de 1970 e foi uma das ditaduras mais insanas que o continente viu durante esse período. Após a fuga de Kampala, Amin não deixou imediatamente Uganda. Por algumas semanas, ele ficou livre no leste do país e até tentou estabelecer um governo de oposição com sua capital na cidade de Jinja, às margens do Lago Vitória. Rapidamente, ele enfrentou a realidade e deixou o país completamente, indo primeiro para a Líbia, onde seu antigo aliado Gaddafi lhe deu refúgio temporário. No entanto, em 1980, ele se dirigiu ainda mais para o leste e se estabeleceu em Jeddah, na Arábia Saudita, onde recebeu o santuário oficial do governo. Pouco após sua chegada lá, ele concedeu sua primeira entrevista pós-governo, na qual defendeu seu reinado como governante de Uganda e alegou que muitos em sua terra natal desejavam que ele fosse restaurado ao poder. Apesar de tais afirmações, Amin nunca voltaria ao poder ou desempenharia um papel importante na vida política, embora tenha tentado retornar a Uganda em 1989 quando voou para o Zaire, onde uma grande disputa havia eclodido, com implicações para vários países vizinhos, incluindo Uganda. Amin esperava usar a desordem como meio de construir uma base de apoio para seu retorno a Uganda, que estava mergulhada em nova desordem no final dos anos 1980. Foi uma missão fracassada, e em questão de meses Amin estava de volta à Arábia Saudita, onde o relutante governo saudita foi coagido pelos Estados Unidos e outros a aceitar Amin de volta. Amin viveu o restante de sua vida na Arábia Saudita sem tentar intervir novamente em Uganda. Ele também foi firmemente avisado para não dar entrevistas televisivas ou falar com a imprensa, e permaneceu relativamente próximo à sua vila em Jeddah. Seus últimos anos envolveram um ciclo de eventos esportivos, sessões de música e casas de massagem. Embora fosse frequentemente visto levando seu Range Rover ou Chevrolet Caprice em passeios de compras e visitas ao aeroporto, onde Amin regularmente tinha que liberar pacotes de mercadorias de Uganda pela alfândega. Os aviões cheios de artigos de luxo nas corridas de Stansted para Kampala na década de 1970 foram substituídos por pacotes de casara e outros alimentos da África Oriental chegando a Jeddah na década de 1990. Curiosamente, houve apenas pedidos limitados para que Amin fosse julgado em algum tribunal internacional por seus delitos durante esses anos. Finalmente, no verão de 2003, quando ele tinha 80 anos ou muito próximo disso, sua família relatou que o ex-ditador estava em coma no hospital de Jeddah devido à insuficiência renal. Um pedido de sua família para que ele fosse autorizado a retornar a Uganda para ser enterrado foi respondido com a ameaça de processos judiciais se ele pisasse em Uganda. Assim, quando o suporte de vida de Amin foi desligado em 16 de agosto de 2003, ele foi de vala em Jeddah e foi enterrado em um túmulo em grande parte comum na capital da Arábia Saudita. Não há dúvida de que Amin foi um ditador insano. Seu regime introduziu uma extensa opressão política desde o início e aumentou as divisões religiosas e étnicas dentro de Uganda como forma de dividir seu povo e governar sobre eles, em vez de tentar unir as várias comunidades da sociedade ugandense. Para fazer uma Uganda forte no pós-independência, liderada por um indivíduo cada vez mais instável, possivelmente sofrendo de uma demência induzida pela sífilis, e que sempre foi um indivíduo imoral e excessivamente louco, o regime oprimiu grandes setores de seu povo ao longo da década de 1970. Não está claro quantas quedas o regime foi diretamente responsável, mas uma estimativa cautelosa sugere pelo menos 300 mil pessoas, enquanto a má administração da economia empobreceu ainda mais milhões. Conforme sua administração se tornou cada vez mais impopular, mesmo entre os grupos que Amin tentou cultivar explicitamente como seus aliados, o ditador buscou iniciar disputas regionais com os vizinhos de Uganda para fortalecer seu apoio em casa. A política de Amin, no entanto, teve efeito contrário, e a guerra com a Tanzânia em 1978 rapidamente levou à deposição e ao exílio de Amin no ano seguinte, encerrando o reinado de 8 anos de um dos mais brutais ditadores. No entanto, Amin chegou ao poder e a maneira como isso ocorreu serve como um lembrete marcante das falhas da descolonização da África nas décadas de 1950 e 1960. Amin foi treinado pelos britânicos e ascendeu ao poder dentro dos rifles africanos do rei, enquanto ele foi responsável por uma grande atrocidade contra civis em Uganda.
Na véspera da independência do país, decidiu-se não submetê-lo a um tribunal marcial e encobrir o evento, pois não era considerado politicamente astuto processá-lo na época. Se isso tivesse sido feito, talvez o regime dele pudesse ter sido evitado. Posteriormente, os governos britânico e israelense o apoiaram na tomada do poder de Milton Obote em 1971, devido a seus próprios interesses geopolíticos. Essas preocupações estreitas e alto serviço facilitaram a ascensão e a manutenção de ditadores como Amin e Joseph Mobutu no Congo vizinho, através da independência na África. No entanto, aqueles que facilitaram a ascensão de Amin em 1971 não poderiam prever o que aconteceria. Entre 1971 e 1979, um ditador cada vez mais desequilibrado e seus seguidores foram responsáveis por acabar com centenas de milhares de ugandenses, deslocando muitos mais e desestabilizando toda a região da África Oriental. Por fim, a pena de tudo isso é que, depois de cair do poder em 1979, Amin pôde viver livremente no exílio e jamais pagou realmente por seus atos. Salve família! O que vocês acharam da vida do tirano Amin? Deixem nos comentários e vamos continuar a trocar esse papo. Também deixem seu like. Eu tô deixando meu Pix caso queiram contribuir com o canal. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sino para ficar por dentro de todos os lançamentos. Um forte abraço a todos e até a próxima. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!